A gravação foi iniciada. Professora Carmen, seja muito bem-vinda em nosso meio. Os alunos vão estar entrando aí a partir de agora, entrando durante a palestra. A gente pode começar e a gravação vai ficar disponível depois a todos aí para assistir posteriormente. Te agradeço, primeiramente, ter aceitado o nosso convite de participar e partilhar um pouquinho da sua experiência conosco. E os momentos que se seguem a partir de agora são contigo. Eu vou pedir para a professora colocar a tela inteira, a tela cheia do PowerPoint, para a gente poder começar a visualizar de forma legal. E a gente agradece, então, sua participação e a partir de agora os momentos que se seguem são contigo. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite também, né? Agradecer a professora Maíra, agradecer Marcos, coordenação, por terem me convidado para esse evento aí de vocês. Cliquei aqui para aparecer a tela inteira, está aparecendo? Está carregando, já vai aparecer já, Pro. Está carregando, né? Ok. Aparece inteira para vocês? Ainda não. Agora Foi, sim, né? professora, aparecendo. Ok. Bom, como já fui apresentada, né? Meu nome é Carmen Franco, sou tecnóloga, sou técnica também, né? Antes fui técnica por muitos anos. Já estou na área aí há mais de uma década, uma caminhada boa. Sou docente, mas ainda trabalho como técnica no Hospital Universitário da USP. E vou tentar aqui passar um pouco desse conhecimento, né, adquirido aí nessa caminhada, tá? Nessa longa caminhada. Bom, estamos no Outubro Rosa, né? Esse mês aí que o mundo todo se para um pouco, né, para pensar, para incentivar as pessoas a se cuidarem um pouco mais, a se lembrarem que precisa desse cuidado, né, para que a gente não precise chegar a ter que fazer tais exames como esses aqui que eu vou mostrar para vocês, que são esses exames invasivos. E a importância, quero lembrar a importância, né, de todas vocês, as mulheres que estão assistindo, que estão ouvindo aqui, se lembrarem de fazer o seu autoexame mensalmente e quem já estiver nessa idade, se lembrar de procurar o seu médico para pedir um exame de mamografia pelo menos uma vez por ano, porque isso é muito importante, né? A gente tem aí o câncer de mama, que ainda é um que mais mata as mulheres aqui no país, tá? Bom, nós vamos falar um pouco de exames invasivos, né? A gente fala muito em mama, em mamografia, né? E não tem apenas a mamografia, né? A mamografia já é vista como o exame vilão, né? Por todas as mulheres. É o exame que muito dolorido, um exame que causa um certo constrangimento, que causa uma certa dor. Porém, além da mamografia, que já é um exame chatinho, né, de se fazer, nós temos também alguns procedimentos em mamografia, em mamas, desculpe, que são os procedimentos invasivos, né? Por que chamamos esses procedimentos de invasivos? Porque são aqueles procedimentos que, de certa forma, invadem, né, a parte interna do nosso organismo. São procedimentos que provocam o rompimento das barreiras naturais ou penetram em cavidades do organismo, abrindo uma porta ou acesso para o meio interno. No caso dos procedimentos em mama, eles vão sempre penetrar, né, e não em cavidades naturais, mas vai abrir uma porta ou um acesso para o meio interno, porque sempre vai ser por meio de alguma perfuração em algum local da mama para se atingir o alvo, que vai ser ou um nódulo ou algum outro achado mamográfico na mama da paciente. Quando se precisa realizar um procedimento invasivo, né? Sempre que houver uma lesão suspeita que possa ser alcançada por agulha. Sempre que houver uma lesão suspeita, ou seja, sempre que após uma mamografia ou uma ultrassonografia,
o médico suspeitou de alguma lesão que possa ser maligna, ou mesmo que não seja maligna, mas que esteja causando ali um certo desconforto ao paciente. Então, vai precisar ser retirado uma partezinha dessa lesão para que se faça uma biópsia, né? Vai para o laboratório fazer os exames para descobrir que tipo de lesão é aquela, né? Se é uma lesão benigna ou maligna, tá? Então, só se vai descartar, né, a possibilidade daquela paciente ter uma lesão maligna após a realização desse exame invasivo e de uma biópsia, né? Tipos de exames invasivos, né? Existem até mais, tá? Mas esses que eu coloquei aqui, que nós vamos citar aqui hoje, são os mais realizados, né? Os mais conhecidos, que vocês possivelmente se depararão em algum período aí, quando estiverem trabalhando na área em mamografia, tá? Biópsia por estereotaxia, agulhamento por estereotaxia, corebiópsia, estereotaxia por mamotomia, biópsia por lesões de localização profunda, mamotomia guiada por ressonância, linfocintilografia mamária, biópsia percutânea, que é com agulha, uma punção realizada com agulha fina, ou com agulha grossa, ou com uma agulha a vácuo, tá? São os 3 tipos de biópsia percutânea. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses exames invasivos, tá? Se tiver alguma coisa que vocês, não sei como que funciona aí com vocês, se pode interromper no meio para fazer a pergunta, ou se vocês vão anotar para fazer no final, tá? Mas alguma coisa que não estejam entendendo no momento, podem perguntar. Bom, antes até de entrar aqui na questão desses exames, das biópsias, né? Só lembrando, né? Eu sempre vou falar em mama, tá? Por quê? Porque é o nome correto, né? A gente costumava, né? Porque agora que vocês estão entrando para a área, vocês não vão mais falar, certo? A gente costumava falar peito, a gente costumava falar seios, vários nomes que dão às nossas mamas, né? Porém, o nome correto, anatomicamente correto, é mama e é assim que deve ser chamado, tá? Seios, a gente não utiliza esse termo, né? Em anatomia, seio é um buraco, né? Seios da face, né? São vazios, né? E a mama não é um buraco, não é um vazio, a mama é uma protuberância, então a gente não pode chamar a mama de seio. Peito, também não existe esse termo. E outros termos aí que no popular, né, se diz muito, nós não vamos dizer mais, tá? O pessoal da área tem que falar a nomenclatura correta, então sempre mama e mamilos, né? Nunca bico do peito, bico do seio, tá? Não existe bico e não existe peito. É mama e mamilos, certo? Então vamos lá. O primeiro exame invasivo que nós vamos ver. Eu coloquei várias imagens também, tá? Que é para vocês irem se achando aqui, né? Entendendo como que é, por que realmente é invasivo, por que esse exame é visto como uma coisa que invade a parte interna mesmo. A biópsia por estereotaxia. É uma forma minimamente invasiva de intervenção cirúrgica que usa um sistema de coordenadas tridimensional para localizar pequenos alvos no interior da mama. Retirada de fragmentos de áreas lesionadas descobertas em mamografia. Minimamente invasiva porque não chega a ser um procedimento cirúrgico, né, que a paciente precise aí ir para um centro cirúrgico. É realizado em uma sala própria, né, de biópsias e a anestesia local, o procedimento é até rápido, né, minimamente invasiva, mas bastante dolorida, tá? Porque realmente precisa mesmo fazer uma pequena incisão na mama da paciente e a agulha é introduzida para fazer essa retirada de fragmentos, tá? Um sistema de coordenadas tridimensional, porque enquanto o médico ou a médica vai fazendo o procedimento, nós, profissionais,
técnico, tecnólogo, vai fazendo imagens, tá? E a médica vai sendo guiada por essas imagens que nós vamos fazer, certo? O aparelho. A estereotaxia digital é um aparelho capaz de localizar especificamente a área que será biopsiada. É possível definir exatamente onde está a lesão com as radiografias obtidas com diferentes angulações. Há muito tempo atrás, esse procedimento era realizado com equipamento convencional, mas não existe mais procedimento em equipamento convencional. Era muito demorado, causava até mais desconforto à paciente, porque precisava esperar a revelação de uma imagem para o médico dar procedimento. Então, entrou em desuso, tá? Mesmo ainda existindo muitos aparelhos convencionais, a estereotaxia não se faz mais em convencional, foi toda adaptada para um aparelho digital. É possível definir exatamente onde está a lesão com as radiografias obtidas com diferentes angulações. Então, enquanto a paciente está com a mão presa ao aparelho e o médico está tentando ali localizar a lesão, nós vamos fazendo várias imagens em ângulos diferentes, né, em angulações diferentes, e o médico vai se guiando por essas imagens para conseguir acertar o alvo, né, para conseguir fazer a incisão exatamente no local onde está essa lesão. Esse aqui é o aparelho, tá? O aparelho de estereotaxia. Aqui, a parte de cima, né? Você vê essa como se fosse uma prancha, né? Essa parte de cima é o local onde a paciente fica deitada, tá? Ele pode ser realizado com a paciente deitada ou com a paciente sentada, tá? Na maioria das vezes é com a paciente deitada porque dá um maior conforto para a paciente, por ser já um procedimento tão doloroso, né? Então a paciente deitada fica até mais fácil de se realizar, tá? Então a paciente vai se deitar nessa prancha, esse buraco do meio, um buraquinho redondo que tem no meio, é onde a mama da paciente vai ser encaixada. A parte central aqui do aparelho, onde tem um buraco quadrado aqui, é onde está o aparelho de mamografia, tá? É como se fosse ali um mini aparelho de mamografia. Então, aqui tem a bandeja, tem o tubo de raio-x de um lado, né, a bandeja do outro, e é onde a gente vai apoiar a mama e fazer as compressões, tá? E o médico vai sentar aqui na parte da frente desse equipamento e vai fazer as aplicações aí e as incisões. Já vou mostrar a imagem de uma paciente posicionada. A paciente pode estar em decúbito ventral, lateral ou sentada, tá? Sendo que as posições em decúbito são as preferidas, tá? Porque sentada a paciente acaba tendo um maior desconforto, como eu disse lá atrás. Então, aqui a gente tem uma paciente posicionada em decúbito. Vocês percebam que a mama da paciente já está encaixada naquele buraquinho que eu mostrei para vocês. Nessa imagem aqui, a paciente já está com a mama comprimida, né? Vocês veem que a bandeja de mamografia e o compressor da mama já estão ali posicionados, né? E a paciente está com a mama comprimida. E a partir daqui a gente já consegue realizar imagens e mostrar para o médico. Como é um aparelho totalmente digital, essas imagens já vão direto para um computador que está ali próximo do lado e o médico já consegue visualizar essas imagens, tá? Aqui uma outra imagem realizada com uma paciente sentada, né? Percebam que tem aqui atrás, a gente consegue ver uma cadeirinha, a paciente está sentada e nesse procedimento aqui, aquela maca, aquela prancha, né, onde a paciente estava deitada, foi substituída apenas pelo aparelho, onde a mama já fica acomodada em cima da bandeja e a médica começa a fazer os procedimentos, tá? Eu já vou falar sobre esse procedimento aí, como foi feito. Estou mostrando mais imagens. As aplicações, né? Quando que o médico solicita um procedimento desse tipo? Eu não sei se vocês já estão tendo aulas de mamografia, né? Acho que já tiveram mamografia, então vocês já viram mais ou menos posicionamento, né? A questão da compressão da mama,
o equipamento em si, bandeja, compressor e tal, né? E as possíveis lesões que uma mama pode apresentar em uma mamografia. Então, microcalcificações, né, que são lesões lesões que causam assim uma certa preocupação para os médicos, porque as microcalcificações costumam ser lesões mais para maligna, né? Mais voltadas para as lesões malignas. Então, sempre que há microcalcificações, eles vão fazer algum tipo de procedimento ou algum tipo de acompanhamento naquela paciente. Nódulos, né, diversos tipos de nódulos, então existem os nódulos benignos e os nódulos já com aspecto malignos. E mesmo os benignos, às vezes, precisam ser estudados porque, dependendo do tamanho, né, da espessura, eles podem ali por dentro estarem escondendo alguma célula cancerígena também. Áreas de assimetria focal, essas áreas de assimetria focal vistas em mamografia são lesões que não chegam a ser um nódulo ou a ter microcalcificações, mas são lesões que mostram uma diferença entre tecidos mamários, tá? A mama direita e mama esquerda não estão exatamente iguais, né? Tem uma simetria no tecido mamário, ou uma diferença. Então, essa mama que está apresentando essa diferença, um aglomerado de tecidos, precisa ser estudada. E aí eles vão e pedem podem pedir esse tipo de procedimento. Áreas de distorção da arquitetura mamária, que também seria uma diferenciação ali do tecido mamário da parte interna da mama da paciente, muito parecida aí com essa simetria também. Porém, é uma distorção, que seria também um acúmulo irregular de tecidos em uma das mamas, dando ali uma diferença de uma mama para outra. Preparo do paciente para esse procedimento. O procedimento deve ser marcado com antecedência, pede-se a paciente que no dia do exame não utilize cremes, desodorantes, talcos na região das mamas, muito parecido com a mamografia, né? Sempre que a paciente vai fazer a mamografia, é pedido que ela não use nenhum tipo de cosmético, de cremes, de talco principalmente, tá? Porque o talco, ele pode simular microcalcificações, porque ele tem partículas muito pequenas e que, em imagem mamográfica, ele fica parecido com microcalcificações, com vários pontinhos brancos em alguma região da mama. E aí já se pede para não utilizar nenhum tipo de desodorante, creme, nada, tá? Para não causar ali nenhum falso, né, diagnóstico. Antes do procedimento, pode-se aplicar um medicamento calmante de curta duração por via oral, para que a paciente não fique muito agitada, para que a paciente permaneça tranquila durante o decorrer do procedimento. O preparo da sala. Geralmente, nesse procedimento, vai estar a médica radiologista ou mastologista, e você, né, que seria a técnica ou tecnólogo que está auxiliando o médico nesse procedimento, que vai manusear o equipamento nesse procedimento. O profissional prepara a sala, ligando o equipamento, deixando à mão todo o material que será utilizado. Tem serviços que já têm junto ali trabalhando com esse procedimento, uma pessoa da enfermagem. Quando tem um auxiliar ou técnico de enfermagem, então todo o material que vai ser utilizado, gase, as anestesias, as medicações, as agulhas, a enfermagem que vai fazer ali arrumar todo aquele material na mesa para o médico. Quando não tem enfermagem, então fica a cargo da técnica, da tecnóloga, fazer esse procedimento. A médica radiologista ou médico fará todo o procedimento invasivo, auxiliado por imagens realizadas antes, durante e após. Então, nós não fazemos o procedimento invasivo, tá? Nós fazemos apenas as imagens. E, de preferência, que nós não precisemos, né, mexer com todo esse material aí de insumo que vai ser utilizado, que também seria uma parte do trabalho de técnico de enfermagem.
Mas quando não tem, a gente acaba fazendo. Só que a parte invasiva nós não fazemos, ok? Imagens antes, durante e após, né? Os médicos sempre costumam pedir uma imagem antes, né, para ele ter certeza da localização daquela lesão que foi descoberta em uma mamografia. A mamografia vai estar lá, para ele ir acompanhando também. E durante, o paciente já está posicionado, a mama já está comprimida, e ele vai pedindo imagens também para ir acompanhando, para ter certeza que é aquilo mesmo, para não fazer, né, uma incisão na paciente em lugar errado. E após o procedimento, para verificar se realmente conseguiu atingir o alvo e retirar um fragmento daquele alvo, daquela lesão que foi apontada, certo? Então, aqui já está mostrando o equipamento prontinho, né? O médico já está aqui posicionado. Aqui onde tem, né, onde vocês estão vendo a mão da médica, né, já é a agulha de procedimento, né, com uma agulha de calibre grosso, que vocês estão vendo aqui, que já está localizada próxima ali ao local onde a mama da paciente vai ser posicionada, tá? E essa agulha vai fazer aquela incisão, né, vai penetrar ali na região lesionada da mama da paciente e vai fazer a retirada, né, ela vai cortando e retirando e sugando ali os fragmentos da lesão. A paciente vai ser posicionada com a mama encaixada no suporte, será feita uma compressão um pouco mais leve do que o normal. O local da lesão deverá se encaixar na parte vazada do compressor. Aqui está mostrando, né, que o aparelho é bem parecido com o nosso aparelho de mamografia, né? Tem ali os pedais onde você vai controlando a compressão da mama, tá? Conforme você vai pisando ali no pedal, o compressor já vai descendo e a mama vai ficando comprimida ali no compressor. Esse compressor, ele é diferente do compressor normal que a gente costuma ver em mama, né? Em mamografia a gente tem a bandeja e o compressor que é todo liso, todo inteiro e que comprime a mama inteira. Nesse caso, na estereotaxia, o compressor tem ou um buraco ou alguns buraquinhos no meio, onde você, conforme você comprime a mama, por aqueles buracos, o médico vai conseguir fazer a incisão sem precisar descomprimir a mama, né? A mama comprimida, e pelo buraco ele vai fazendo tanto a incisão quanto inserindo ali a agulha ou agulha de anestesia. A lesão é localizada através de imagens realizadas de ângulos diferentes. O radiologista ou a radiologista faz a anestesia local e, em seguida, uma pequena incisão para inserir o tubo de biópsia. Aqui vocês estão vendo já a paciente deitada, né, já bem acomodada ali naquela maca, na mesa do exame. Embaixo a mama dela encaixada naquele buraco da mesa. A mama já está comprimida, vocês veem que esse compressor tem um buraco por onde a médica já está com a agulha da biópsia, né, apontada para a região da mama, mas ainda não fez a incisão da agulha. Por enquanto ela está fazendo uma anestesia, né, ela está com outra agulha aqui na mão, fazendo anestesia em alguns pontos da região, faz anestesias em volta da região onde vai ser feita a incisão. Tá? Outro ângulo aqui, né, a foto mostrada de um outro ângulo, para vocês verem o buraco mesmo desse compressor e a mama da paciente ali. Paciente sendo anestesiada, certo? Após a anestesia realizada, aí a médica vai começar o procedimento, tá? Vai começar a fazer a pequena incisão ali para conseguir retirar os fragmentos da lesão. Aqui está mostrando, né, ela está com um bisturi na mão, já foi localizada a região onde já foi feita alguma imagem e ela localizou a região da lesão e vai fazer ali um pequeno cortezinho com um bisturi para poder inserir a agulha. Como a agulha, né, como eu disse, é uma agulha de calibre grosso,
Então, a agulha parece um canudinho mesmo. Então, não dá para inserir aquela agulha sem antes fazer um cortezinho, porque aí sim vai doer mais, vai machucar mais a paciente. Ainda uma foto aqui do pequeno corte realizado com o bisturi. Durante todo esse procedimento, o médico pode já ainda estar pedindo imagens, tá? Porque ele fica muito preocupado de fazer a incisão, de fazer o cortezinho fora da localização da lesão. Então, ele vai sempre pedindo imagens para acompanhar se realmente está fazendo a incisão no local certo. Tá? Aqui vocês já conseguem ver que o furinho já foi feito ali, né? Tem um pouquinho de sangue saindo, ela já começa a manusear a agulha de biópsia. A agulha de biópsia já está localizada ali na pequena incisão que foi realizada. Certo? Essa agulha de biópsia aqui, o que acontece? Dentro desse tubozinho que vocês estão vendo, que parece um canudinho de metal, né, tem uma agulha que vai fazer, uma agulha que tem uma pontinha tipo um picote, né? Ela vai abrindo e fechando na hora que vai fazendo a incisão. Então, esse canudinho fica localizado aqui o tempo todo e dentro dele fica entrando e saindo uma agulhazinha que vai retirando os fragmentos, né, os pedacinhos da lesão para o médico mandar para a biópsia. Tá? São várias imagens, né, de ângulos diferentes, né, são várias fotos de momentos diferentes. Vocês veem que conforme vai fazendo esses picotezinhos, né, o paninho que está embaixo vai sujando mais de sangue, é sinal de que está fazendo a retirada de fragmentos e realmente sai sangue, né? Não tem como, porque foi feita uma incisão. O paciente não está sentindo muita dor nesse momento, gente, porque ela foi anestesiada, porém, o pós, né, desse procedimento aqui é bastante traumático, viu? O paciente costuma sentir bastante dor após esse procedimento, mais do que no momento do procedimento. No momento, a dor maior foi da anestesia mesmo e da compressão. Aqui atrás, ó, vocês conseguem ver que esse tubinho aqui já está se enchendo, né? Está se enchendo de sangue. Por quê? Como é um procedimento a vácuo, né? É como se fosse um processo de sucção, né? Essa maquininha está sugando. Conforme a agulha está inserida lá e a agulha de dentro do picotezinho vai entrando e saindo da mama, trazendo fragmentos, vai trazendo também sangue junto, né? E esse sangue vai sendo sugado para que não haja muita sujeira durante o procedimento, né, para que não fique escorrendo muito sangue. Tá? Quase no finalzinho já do procedimento, o médico já conseguiu fazer uma retirada de bastante material aqui. Estou passando rápido porque são imagens, né, bem parecidas, só fazendo assim o acompanhamento mesmo do procedimento. Tá? Aqui ela já começa a puxar a agulha de calibre grosso que estava inserida lá na mama da paciente. Tá? Quando ela percebe que não foi retirado a quantidade necessária de fragmentos, ela pode voltar a inserir a agulha e tirar mais um pouquinho de fragmentos ali. Nesse procedimento é retirada, né, em média 5 amostras, tá? Em média, porque dependendo do tamanho da lesão, eles costumam tirar até mais, tá? Lesões muito grandes, eles tiram de 10 a 12 amostras, porque precisa ser realizada a biópsia de todo o material para saber realmente o tipo de lesão e o tamanho da lesão, né? O quanto essa lesão já está invasiva ou não naquela mama.
Essas amostras são radiografadas, tá? A gente faz uma imagem como se fosse mesmo uma imagem de mama, porém apenas do material retirado. Depois de radiografadas, são enviadas para o laboratório para ser realizada aí essa biópsia. Então, isso aqui, olha, foram os fragmentos retirados daquela mama, tá? Todo esse material aqui, ele já está nesse formato, né, porque ele está em forma mesmo de canudinho, que ele é sugado por aquele caninho da agulha, né, da parte mais grossa da agulha, entendeu? Por que que precisa radiografar? Porque se for, por exemplo, microcalcificações, essas imagens aqui, na hora que você radiografa essas lesões, vão aparecer as microcalcificações na imagem. E aí o médico vai ter certeza que retirou tecido da lesão mesmo com microcalcificação para mandar para estudo. Tá? Se não aparecer, por exemplo, nenhuma microcalcificação ou nenhum tecido alterado, ele vai continuar retirando o fragmento até que tenha o material desejado. Aqui, ó, vocês conseguem ver, na imagem maior, né, toda essa imagem radiográfica grande aqui, acinzentada, né, esse branco, essas manchas de branco, é uma imagem de mama magnificada, ou seja, foi feita uma mamografia normal. Na mamografia, o médico percebeu que ali tem onde tem esse círculo, né, que ali tem um aglomerado de microcalcificações, e ele pediu uma magnificação, uma ampliação daquela mama. Quando foi feita aquela imagem magnificada, ele percebeu que tem, além dessas calcificações, em volta dela tem um tecido, um aglomerado de tecidos que se diferenciam do restante dos tecidos, né? Então, é um tecido que precisa ser estudado, precisa ser biopsiado para saber se vai precisar fazer uma cirurgia maior ou não. E aqui na partezinha menor já tem a imagem radiográfica da lesão retirada, né? Então, nesse fragmentozinho aqui que a gente consegue ver em destaque, dá para ver que todo esse grupinho de microcalcificação saiu nessa lesão. Então, isso aqui já é um material bom para estudo e vai para a biópsia para saber que tipo de lesão é essa e se vai precisar fazer uma retirada de um quadrante, retirada de mama, ou se realmente só com a retirada dessa lesão a paciente já está, já pode ficar tranquila, não vai precisar fazer mais nenhum procedimento, apenas acompanhamento. Né? Caso as imagens confirmem a retirada total da lesão, a paciente pode ser retirada da sala. O procedimento tem duração aproximada de 1h30. O paciente fica por alguns minutos em observação e em seguida pode ser liberada. Observação por quê, né? Precisou fazer uma anestesia, então a paciente pode ainda estar meio adormecida, pode sentir alguma tontura, ou pode voltar da anestesia sentindo muita dor. Então vai ficar ali uns minutos, 30 minutos, 40 minutos, estando tudo bem, a paciente é liberada, e todo o procedimento, é claro, é pedido que o paciente vá com um acompanhante, né? O paciente nunca vai sozinho para um procedimento em que precisa passar por anestesia. Então, vai embora com acompanhante, fica tranquilo, qualquer coisa é só voltar. Tá? O segundo procedimento, que a gente chama de agulhamento, localização pré-cirúrgica com agulha. É um procedimento bastante conhecido, bastante realizado, tá? Vocês, trabalhando na mamografia, vão ver muitas pacientes que passaram pelo procedimento de agulhamento, porque a maioria dos casos, né, o paciente faz agulhamento e vai para o serviço de mamografia para fazer uma imagem para verificar se a agulha foi inserida no local certo, tá? Esse procedimento é utilizado para o direcionamento do cirurgião na biópsia cirúrgica com garantia de que vai achar e retirar toda a lesão. Pode ser guiado por mamografia, por ultrassonografia ou por ressonância magnética. Então, vamos ver como que ele funciona, né, na mamografia. Quando ele é aplicado, né, para nódulos ou lesões vistos em ultrassom, lesões de mama não palpáveis que em mamografia deixaram suspeitas, ou seja, que são lesões não palpáveis. São aquelas lesões que
durante o autoexame, né, ou o exame clínico feito pelo médico, não foi percebido, né, não se sente essa lesão quando a paciente está fazendo o autoexame das mamas, ou quando o médico fez o exame clínico. Mas essa lesão apareceu em uma imagem mamográfica e deixou suspeito porque foi uma lesão, é uma imagem, né, que pode ser alguma coisa maligna. Então, isso deixa suspeito e o médico pede um procedimento mais invasivo. Tá? Uma imagem do procedimento já realizado, né, um agulhamento. O que é esse agulhamento, né? É inserido uma agulha com um fio metálico na mama da paciente, onde há essa lesão, e essa paciente vai ser submetida a uma cirurgia. E como já tem essa agulha com o fio metálico envolvendo o local da lesão, na hora que o médico abre a mama da paciente para fazer a retirada do tecido ou do nódulo ou de todo o local que precisa ser retirado, ele já se baseia por aquele fio e por aquela agulha. Então, já vai direto no local sem fazer retirada a menos, né, nem a mais de tecido mamário. Quando ele é guiado por mamografia, ele pode ser feito em um mamógrafo convencional ou digital. Hoje em dia, é claro, né, se prefere que se fazer tudo em mamógrafo digital, pelo mesmo motivo que eu falei lá atrás, porque como não precisa fazer revelação, o procedimento é mais rápido e o paciente sofre menos, né, com a mama comprimida ali, não precisa ficar esperando revelar uma imagem. A imagem já aparece na hora no computador. Placas de compressão fenestradas especiais, né, para utilização em agulhamento. Já mostra essa placa de compressão. Conjunto de agulhas, fio e corante de localização. Placa de compressão fenestrada, ela é uma placa parecida com essa aqui. Placa de compressão normal, ela é dessa mesma forma, porém, onde tem essa parte acrílica cheia de buraquinhos aqui, ela é toda lisa, quando é uma placa de compressão normal, né, para comprimir toda a mama. Para esse procedimento, ela precisa ser fenestrada, né, ser toda furadinha e demarcada, porque a mama da paciente já foi localizada uma lesão em uma mamografia, certo? A mamografia da paciente foi colocada ou pelo próprio computador, ou mesmo por essa placa fenestrada, o médico fez a localização da lesão. Por exemplo, né, ele consegue perceber ali que a lesão está mais ou menos na letra C e no número 7, por exemplo, na altura do número 7 da letra C. Então, quando ele comprime a mama da paciente, na mesma posição em que foi comprimida para fazer a mamografia, então, o local que estiver na direção ali, no encontro da letra C com o número 7, é o local onde vai ser mais ou menos essa terceira fileira de letras com essa sétima fileira de números, é o local onde tem a lesão. Tá? Então, por aquele furinho, o médico vai inserir a agulha e os fios metálicos, certo? Por isso a importância, né, dessa placa ser fenestrada, né, toda demarcada, para se saber o local exato da lesão. O procedimento consiste na marcação da lesão horas antes da cirurgia ou até mesmo um dia antes da cirurgia. A marcação pode ser feita de duas formas, com fio metálico ou com corante radiofármaco injetado no local. O procedimento é realizado por médico radiologista e mastologista. O médico se guiará pela imagem mamográfica para a localização da lesão, ou seja, né, nós estaremos ali acompanhando todo o procedimento, porque o médico vai pedir imagens, né, durante o procedimento para ver se ele está no local certo. É passado através da agulha um fio que ficará apontando a lesão até ser retirado pelo cirurgião. Quando existem múltiplas anormalidades, serão introduzidos vários fios para marcar individualmente cada lesão. Lá atrás fala, né, que esse procedimento pode ser feito horas antes da cirurgia ou até um dia antes da cirurgia. Já fiz até
acompanhamento depois, né, mamográfico de paciente que fez o procedimento 3 dias antes da cirurgia, tá? Foi feito o agulhamento, inseriram lá as agulhas, os fios metálicos na mama da paciente, e a cirurgia estava marcada para 3 dias ainda para frente. E aí, um pouco antes da cirurgia, ela foi lá no serviço de mamografia, a gente fez a imagem mamográfica, verificou-se que os fios e a agulha estavam no local certinho, e ela foi para a cirurgia fazer a retirada de toda aquela massa que estava envolvida pelo fio. Aqui já, nessa imagem já mostra, né, o procedimento sendo realizado, uma pequena incisão também feita com bisturi. Vocês estão vendo que há 4 mãos, né, mastologista e radiologista trabalhando juntos aqui. Feita a incisão, pode-se fazer imagens para se ter certeza da localização. A agulha ou fio metálico será inserida totalmente até desaparecer na pele, ou seja, o paciente não fica ali com uma agulha pendurada, né, nem fios apontando para fora, tá? Eles inserem a agulha, fazem o curativozinho, deixa ali fechadinho, e o paciente ou vai para casa para aguardar a cirurgia, ou já vai para a cirurgia. Os fios devem transpassar o nódulo ou a lesão. Outra imagem será solicitada com compressão mínima. Essa compressão vai ajudar o fio a se instalar melhor no local da lesão, tá? Então, mesmo após o agulhamento, após a incisão ali que foi realizada, a gente ainda faz uma imagem, dá uma leve compressãozinha que vai fazer com que aqueles fios se ajustem melhor à lesão. Aqui, ó, nessas imagens aqui realizadas, na primeira imagem a gente consegue visualizar um fio, né, que foi inserido, ainda não está totalmente inserido, né, a agulha está lá, o fio ainda tem um pedacinho de fio para fora, depois no finalzinho o médico vai inserir todo esse fio dentro da lesão. Nessa segunda imagem a gente consegue visualizar uma lesão grande, né, ele está envolvendo, né, fazendo aí um envolto nesse nódulo grande, essa parte esbranquiçada que aparece nessa segunda imagem de cima, é um nódulo bem grande. E o médico está demarcando, como se estivesse dando pontinhos ali, né, demarcando essa região com várias agulhinhas com fio metálico, tá? E em uma cirurgia, né, chegando na cirurgia, toda essa parte que está no meio dessa marcação de fios será retirada juntamente com os fios, tá? Nessa imagem de baixo, mostra que a paciente tinha várias lesões, tá? Então, em cada lesãozinha foi inserido ali um pedacinho de fio, tá? Por isso que aparece aí esse monte, brilhou, né? Como eles dizem, brilhou ali porque tem vários fios metálicos inseridos ali naquela mama, tá? E toda essa parte aí vai ser retirada. Ali dá a impressão que será já quase, né, metade da mama, né? Então, um quadrante inteiro da mama será retirado. O procedimento tem duração de aproximadamente 30 minutos. É claro que vai depender do tamanho da lesão e da quantidade, né, de fios e agulhas que eles vão precisar inserir naquela paciente. A paciente será liberada para a cirurgia ou para casa e aguardar a cirurgia. No pós-cirúrgico também nós temos que fazer imagem, tá? Radiografia, mamografia no caso, né? Uma imagem radiográfica daquela peça. É comum, né? Bastante comum você estar lá no serviço quando você trabalha em um hospital que tem centro cirúrgico e chegar alguém da enfermagem com uma bandeja e uma peça falando, preciso da imagem dessa peça mamográfica. Aí você já sabe que foi feita uma cirurgia lá no centro cirúrgico e o médico mandou aquela peça, né, retirada para radiografar, porque ele precisa ver se todo o material foi retirado, né, se toda a lesão foi retirada. Em cima aqui no vermelhinho, né, a gente está vendo a peça mesmo, né, a peça retirada, que a gente fala peça cirúrgica, a parte da mama que foi retirada, tá? Na imagem do lado dela, a gente vê a lesão, né? Ela lesionada já dentro da mama ali. E embaixo a gente visualiza a imagem mamográfica, tá? Do lado também lá em cima é a imagem mamográfica e embaixo a gente vê com bastante definição aqui
a imagem que você fez, né, a radiografia que você fez dessa peça cirúrgica, tá? Então, dessa peça retirada da paciente. A radiografia aparece com o fio lá dentro, a agulhinha lá dentro, então foi retirada todo o envolto, né, que aquele fio centraliza, tá? Então, eles retiram alguns centímetros para um lado, alguns centímetros para o outro, para se ter certeza que retirou toda a parte lesionada, né? E para que não fique nenhuma célula maligna, no caso, permaneça na mama da paciente. Aqui mais uma imagem, né, das peças cirúrgicas que foram retiradas, e aqui já indo para biópsia, né, eles retiram, aí eles fazem a pesagem, né, pesam aquela peça para ver quanto está pesando aquele nódulo retirado, fazem várias imagens, várias demarcações e mandam para biópsia, tá? Aqui já está mandando o material para biópsia. Então, nós vimos esse procedimento, né, o agulhamento guiado por mamografia, por aparelho de mamografia. Esse procedimento pode ser também guiado por ressonância magnética. Quando a gente fala guiado por, significa que as imagens que o médico está visualizando são da mamografia, ou são, no caso agora, da ressonância magnética, tá? Nesse procedimento, a paciente estará deitada em decúbito ventral na mesa de exames do aparelho de ressonância, com as mamas encaixadas na bobina própria para mamas que foi colocada previamente pelo profissional da imagem, né? Então, aqui está um aparelho de ressonância, a paciente já está posicionada, quando a gente fala bobina, né, própria para mama, na ressonância, né, cada segmento que vai ser examinado, né, de onde você vai fazer o exame, ele precisa ser posicionado ou acoplado em uma bobina, né, e no caso a bobina de mamas é essa que a gente está vendo que a paciente está deitada em cima, tá? A mama é encaixada, ela tem dois buracos, né, ou um buraco só para fazer posicionamento da mama que vai ser estudada. A mama é encaixada nesse buraco e através dessa parte, desse visor que a gente está vendo aqui do lado, que o médico vai fazer o procedimento, tá? No caso, essa bobina também, ela já é própria para agulhamento e vão se realizando imagens e o médico vai fazendo o procedimento, né, e vai inserindo as agulhas ali por aquele visorzinho que a gente viu do lado. O procedimento será realizado pelo médico radiologista junto com o mastologista. Após a anestesia, o procedimento se inicia, a sequência do procedimento segue os mesmos passos do procedimento anterior, que foi o guiado por mamografia, tá? A diferença é que na ressonância utiliza-se agulha sem propriedade de ferro magnético, né? Ou seja, as agulhas não podem ser de metal e o fio, né, que a gente utiliza também não vai ser um fio metálico, tá? É utilizado um fio com um certo contraste que na imagem o médico consegue visualizar. O profissional vai fazer as imagens sempre que solicitado pelo médico. E aqui é a radiografia de uma peça operatória, tá? Novamente, uma imagem grande, né? Uma peça grande, no caso, que foi retirada dessa paciente. Aí o pessoal fala, mas professora, precisa comprimir, apertar mesmo essa peça? Sim, né? Chega numa bandejinha para você, uma bolinha de carne, né? É a peça cirúrgica. Você vai colocar em cima da bandeja da mamografia, vai comprimir aquilo, depois você vai, com luva, é claro, você vai virar aquela peça e vai comprimir novamente, como se você estivesse fazendo ali duas imagens, né, duas posições daquela peça, tá? Para o médico poder visualizar melhor toda a parte interna do que foi retirado. E no ultrassom, né, vai seguir também os mesmos parâmetros, tá? Porém, vai ser, no caso do agulhamento, né, vai ser feito guiado por imagem de ultrassom. Aí, nós não entramos no procedimento porque o ultrassom só vai ser realizado pelos médicos e não vai precisar da nossa ajuda ali para fazer a imagem, certo?
Um outro procedimento também bastante solicitado é chamado de PAAF, tá? Eles falam, eu vou solicitar uma PAAF dessa paciente, tá? PAAF significa o quê? Punção aspirativa por agulha fina, tá? O que é essa punção aspirativa, né? O nome já diz, vai inserir uma agulha na lesão da mama da paciente e vai fazer uma punção, uma retirada, né? Vai aspirar algum tecido ali que precisa ser estudado. Aqui o procedimento, né, sendo realizado por um médico radiologista e está sendo guiado por ultrassonografia, né? A gente vê que ele está ali com o transdutor numa mão e na outra mão ele está com agulha de anestesia, certo? A mama já está toda, né, melecada com aquele gel que eles utilizam em ultrassonografia e ele já está realizando aí o procedimento em ultrassonografia. A punção aspirativa, né, por agulha fina, é uma opção para biópsia de lesões palpáveis como nódulos regulares ou levemente lobulados, que possam ser cistos, outros casos como drenagem de abscessos e hematomas. Ou seja, lesões palpáveis. No procedimento anterior, ele é um procedimento realizado em lesões não palpáveis, ou seja, quando você está fazendo autoexame, quando a mama está sendo examinada, essa lesão não é sentida nos dedos. Nesse caso, essa lesão já é sentida. Tem um nódulo que dá para sentir quando faz o autoexame ou quando o médico examinou. Esse nódulo pode ser um cisto, ou seja, pode ser um nódulo com algo dentro, né? Com algum líquido dentro, com alguma secreção dentro. Isso é um cisto. Nódulos regulares ou levemente lobulados. Regulares são os nódulos arredondados, né? Nódulos lisos. Lobulados são os nódulos que não têm uma formatação certinha, não é redondinho, ele tem algumas voltinhas ali na sua formatação. Outros casos, como drenagem de abscessos e hematomas. A paciente teve um abscesso, está com alguma inflamação séria na mama e precisa ser retirado o excesso de líquido, de pus que ficou naquele abscesso. Então, eles podem fazer com essa punção de agulha fina. Hematomas, né, ficou ali, teve um acidente, né, bateu uma pancada forte e ficou um acúmulo de sangue ali numa região, ele pode retirar também com essa agulha como se fosse uma drenagem ali, né, com essa agulha de aspiração. Não é recomendado em casos de lesões não palpáveis como microcalcificações, tá? As microcalcificações não dá para ser retirada com essa agulha fina, vai ser retirada naquele procedimento anterior que nós vimos lá, ou com aquela agulha grossa, né, que foi retirado fragmentos, ou no caso, quando é um acúmulo muito grande de calcificações, com o agulhamento e, posteriormente, a cirurgia. Esse procedimento, né, PAAF, é um procedimento rápido, pode ser realizado com anestésico local, embora normalmente não seja necessário. Esse não é necessário é uma sacanagem, né, gente? Porque imagine você fazendo uma aspiração, né, foi inserida uma agulha e vai ser aspirado ali, né, puncionado algum líquido, né, que esteja ali dentro. Então, demora um pouquinho, né, uma simples injeção. Vai ser dolorido, sim. Então, geralmente, pelo menos todo o procedimento que eu já visualizei, os médicos colocam pelo menos aquela pomadinha anestésica, tá? Quando eles não fazem ali uma anestesia pequena ali com agulha, eles fazem pelo menos a pomadinha anestésica. Na PAAF é utilizada uma agulha de calibre 20 ou 21G. Esse calibre, né, 20 ou 21G, o G significa Gauge. Esse Gauge é o calibre de uma agulha de procedimentos. Quanto maior for o número, né, desse calibre, mais fina é a agulha, tá? Então, uma agulha 21, uma agulha de calibre 21 é uma agulha fininha. Uma agulha, por exemplo, de calibre 14, já é uma agulha grossa, né, por onde vai ser injetado um contraste, injetado um líquido mais grosso.
ou, né, uma agulha mais grossa por onde vai fazer um procedimento de uma retirada de um líquido mais espesso. Essa agulha é acoplada a uma seringa para aspiração. Aqui está mostrando, né, o procedimento, o médico radiologista já localizou pelo ultrassom a região e já começou ali o procedimento. O posicionamento da agulha é comumente guiado por ultrassom, então nesse procedimento também nós não entramos, tá? A gente só entra com a imagem primeira lá de mamografia, por onde o médico percebeu que tinha essa lesão e solicitou esse exame, tá? A coleta do material é realizada com movimentos de vai e vem da seringa, ou seja, né, ele coloca, vai inserir a agulha e vai ficar puxando, né, a seringa para fazer a retirada daquele líquido, daquele possível líquido ou do fragmento que tem ali dentro. Mostrando aqui mais uma imagem, né, dessa punção aspirativa aí, o médico utilizando o ultrassom, a agulha na lesão, nessa imagem de cima, nesse desenho de cima, o quadradinho mostra em cima o ultrassom mostrando a imagem para o médico na telinha, ali no visor do equipamento. Essa bolinha que está na mama da paciente é a lesão lá dentro e a agulha já está inserida, né, nessa bolinha. E essa agulha vai fazendo a sucção, vai retirando, né, o que tem dentro ali da lesão. O procedimento poderá ser repetido diversas vezes até que se obtenha a quantidade suficiente de material, que posteriormente será colocado em lâminas. O material obtido é submetido à análise citológica, ou seja, vai para laboratório, né, para analisar e para posteriormente saber o que é, se é algum material maligno ou não. Um pequeno curativo será colocado sobre a região puncionada, não vai precisar nem de ponto, tá? Porque o cortezinho que foi feito lá no início foi muito pequenininho, né? Só o furinho ali para a agulha. Aqui mostra o médico, né, colocando o material em lâminas e já embalando ali para ser enviado para o laboratório, tá? Mais um procedimento realizado, tá? Então, esse que a gente acabou de ver é o PAAF, que é um procedimento, né, de aspiração por agulha fina, onde se aspira, de preferência, né, líquidos, né? Geralmente é quando tem algum cisto com líquido aquoso ou com líquido mais espesso, tipo pus, e vai ser retirado por essa PAAF. No core biopsy é um procedimento também, mas é bem parecido com esse, porém é com uma agulha com um calibre mais grosso, tá? Uma biópsia de fragmento com uma agulha que também é chamada de BFA. Aqui, ó, mostrando essa agulha desse core biopsy, vocês estão vendo nesse desenho de cima, né, mostra a agulha já inserida no local da lesão. No desenho de baixo, mostra a ponta dessa agulha, né? Quando a agulha está dentro da lesão, ela se abre e faz um picotezinho também nessa lesão, tá? E vai retirando vários fragmentos, bem parecido com aquele procedimento primeiro que nós vimos, tá? Porém, aqui não é a estereotaxia, né? Não foi realizado naquele aparelho onde a mama é comprimida. É realizado mesmo em sala de ultrassom ou em outra sala de procedimento. A corebiópsia significa retirada de um fragmento do centro da lesão suspeita na mama. Consiste na retirada de fragmentos de tecido com uma agulha de calibre um pouco mais grosso que da PAAF. O posicionamento da agulha de biópsia poderá ser guiado por mamografia digital, estereotáxica ou ultrassom. No caso da estereotaxia, é aquele procedimento que a gente viu primeiro, tá? No caso de ultrassom, é esse procedimento que a gente está vendo agora. Aqui mais uma imagem mostrando, né, a região lesionada e a agulha já inserida lá no local. Nesse caso, a agulha utilizada tem um diâmetro de 14 ou 16 Gauge, né? Vocês estão vendo que aquele primeiro procedimento de agulha fina, ele tinha 20 ou 21, então uma agulha bem mais fininha.
14 ou 16 já é uma agulha bem grossa, então já é um procedimento mais doloroso, porque o material retirado, né, é um material diferente, não é um material aquoso, né, não é um cisto. Então precisa que seja uma agulha com calibre mais grosso mesmo. Pode-se usar até uma agulha de calibre 12, então já é uma agulha bem mais grossa do que essa 14 ou 16. Depende muito do tamanho da lesão. Durante o procedimento, a mesma agulha é inserida de 4 a 6 vezes na lesão, retirando amostras do local da lesão. Não retira a totalidade da lesão, tira apenas algumas amostras, tá? Após a localização da área ser biopsiada, é feita a sepsia da pele e, em seguida, o trajeto da agulha de biópsia será anestesiado. Posteriormente, é selecionada uma pequena incisão da pele com bisturi para facilitar a introdução da agulha. Ou seja, os procedimentos são bem parecidos, né? Vocês estão vendo que todos os procedimentos são realizados com... vai inserir uma agulha, um tipo de agulha, ou mais fino ou mais grosso, vai se fazer um pequeno corte com bisturi, a maioria vai ser com anestesia e sempre com retiradas de pequenos fragmentos ali do tecido para estudo. Posteriormente, realizada uma pequena incisão com bisturi para facilitar a introdução da agulha, né? Como a agulha é muito grossa, precisa desse cortezinho com bisturi, senão vai machucar a paciente. Os fragmentos são obtidos por movimentos da agulha dentro da lesão. A cada incursão, a agulha será retirada e o fragmento colhido em um frasco. Ou seja, lembra que lá naquele primeiro, a agulha ficava lá até o final, né? Aquele canudinho que vocês viram, né? A mama sangrando e tal. Não ficava tirando e colocando a agulha, porque a agulha tinha aquele processo que sugava o material e o material ia ficando acoplado, né? Um copinho que fica no final da agulha. Então, é menos dolorido para a paciente. Nesse caso aqui, a agulha sai, aí tira o fragmento, a agulha entra de novo, pega mais um pedacinho, a agulha sai, tira o fragmento. Então, ficar fazendo vários picotes ali na paciente. Esse procedimento é repetido várias vezes, até que se obtenha a quantidade suficiente de tecido para análise. Aqui, ó, tá mostrando no primeiro desenho, a agulha, né, inserida lá na paciente, essa bolinha roxinha, no caso é a lesão, né, a agulha já está dentro da lesão. Nesse segundo desenho mostra que a agulha foi retirada e a lesão não está mais redondinha, né, ela está faltando 2 pedacinhos, ou seja, já foi feito ali 2 incisões da agulha naquela lesão e foi foram retiradas 2 amostras ali, 2 pedacinhos, tá? Aqui mostra, né, cada retirada da agulha, a agulha mergulhada no recipiente, né, já próprio, com um líquido próprio que vai para o laboratório. Essa amostrinha já fica ali naquele líquido e a agulha é inserida novamente. Ao término do procedimento, será feita a compressão local, a fim de evitar sangramento da área biopsiada, e será feita a aproximação das bordas da incisão com um curativo compressivo. Também, né, quase não se faz ponto, né, nesse procedimento. Ele só junta ali os pedacinhos e cola com adesivo e a paciente vai para casa logo o pós, né, desse procedimento também é bem doloroso, porque depois que passa a anestesia, a mama fica bastante dolorida, mas 2 dias a paciente já está bem, não sente mais dor, tá? Indicações, né? Quando que a corebiópsia é indicada? Nos estudos de lesões suspeitas de malignidade, BIRADS 4 e 5. Não sei se vocês já viram também mama, ou mesmo quem já viu uma mamografia e um laudo de mamografia, né? Vê que em um laudo de mamografia, o médico sempre coloca lá na conclusão do laudo, ele, né, escreve tudo que foi visualizado naquela mama e no finalzinho ele coloca
Conclusão, BIRADS 1 ou BIRADS 2, BIRADS 3. Esse BIRADS é mundialmente conhecido, né? Então, os laudos de mama são laudados aí com esse BIRADS. Então, em qualquer lugar que você fizer uma mamografia e que você levar a sua mamografia anterior, o médico de qualquer país do mundo vai saber qual é o seu problema, porque o BIRADS 1, de 1 a 6, é conhecido mundialmente. É uma classificação de suspeitas ou de lesões mamárias, tá? BIRADS 0, nem é de 1 a 6, é de 0 a 6. BIRADS 0, que vai de suspeitas não concluídas, tipo assim, né? Mas não deu para concluir o que é. Eles jogam lá o BIRAD 0. Então, sempre essa mama vai ser estudada, mas não deu para saber exatamente se aquela mama está totalmente livre de qualquer problema ou não. BIRADS 1, mama sem nenhuma suspeita. BIRADS 2, 3. BIRADS 4, 5 já é uma suspeita maior. BIRADS 6 já é uma certeza, não é nem suspeita, é certeza de malignidade, certeza de um câncer, tá? O 5 já é quase certeza, aí 4 ainda está ali numa suspeita, não se tem certeza, tá? Então, é uma classificação de laudos e de lesões mamárias. Então, sempre que em uma mamografia tiver um BIRADS 4 e 5, o médico pode solicitar uma corebiópsia para se ter certeza do que é aquela lesão, tá? Se está no 4, né, que ainda não é um câncer, mas é alguma coisa que precisa ser retirado. Se está no 5, que já é uma coisa mais maligna, que precisa ser retirado antes que prejudique mais a paciente. Quando já sai num laudo um BIRAD 6, o paciente já vai direto para cirurgia, para radioterapia, tá? Já não faz nem muitos exames, porque já é certeza que é um câncer. Então, sempre que vocês virem uma mamografia com laudo, né, dê uma olhadinha no laudo, né, tem essa curiosidade de olhar um laudo de mama que vocês já vão ver na descrição desse laudo qual é a suspeita do médico, né, ele vai colocar um BIRADS de 0 a 6 que vai estar indicando o que é o problema daquela paciente. As vantagens desse procedimento. As complicações são menos frequentes e mais simples, sendo a mais comum hematomas, né? O paciente só sai ali com uma manchinha roxa, comumente vai ser só isso. Causa menor trauma local, com mínimo de lesões cicatriciais que possam gerar imagens pseudotumorais em mamografias posteriores. Esses pseudotumorais, né? Ficou uma cicatriz de um procedimento anterior e sempre que vai fazer uma mamografia, aquela cicatriz, o médico olha e fala, pode ser alguma coisa, pode não ser, aí pede mais uma imagem e tal, aí depois vai ver apenas uma cicatriz de um procedimento que foi realizado, né? Porque esses procedimentos internos acabam deixando cicatriz no local, né? E o tecido mamário vai ficando diferente, aquela região fica um pouquinho aglomerado de tecidos ali, que dá uma certa suspeita para o médico, que está laudando aquela imagem. O procedimento é rápido, bem tolerado pela paciente. Recuperação rápida, não necessita de internação e os resultados estéticos também são bons porque não fica marcas, né, na mama da paciente. Biópsia assistida a vácuo ou mamotomia já é um outro procedimento. Esse procedimento pode ser guiado por ressonância, pela mamografia, né, estereotaxia ou pelo ultrassom. É também retirada de fragmentos de tecido utilizando uma agulha mais grossa que o core biópsia, que por sua vez está acoplada a um sistema a vácuo, ou seja, um procedimento, né, a gente vê que quase todos os procedimentos são parecidos, porém vão levando nomes diferentes, por quê? Porque o calibre da agulha é diferente, porque o processo, né, de inserir essa agulha ou da retirada do material também é diferente. Então, dá para perceber que essa agulha, ela já é bem mais grossa, né? Na ponta dessa agulha tem um buraquinho também que é diferente daquele outro. Aquele outro tem, né, um ganchinho que vai puxando a, a lesão. Esse aqui tem um buraquinho, né? Que conforme a agulha entra,
pedacinhos da lesão vai entrando nesse buraquinho, quando a agulha sai, ela já sai levando esse pedacinho junto, certo? E aqui na imagem de baixo mostra o médico fazendo o procedimento na paciente, bem parecido ali com o que nós vimos lá no primeiro procedimento, que era a estereotaxia, certo? E nessa segunda imagem aqui em cima mostra o médico fazendo o procedimento com um equipamento de ultrassonografia. Então, ele está fazendo imagens de ultrassom e fazendo a retirada de fragmentos dessa lesão, sendo guiado pela imagem de ultrassom. Nesse procedimento, a agulha tem corte rotatório conectado a uma cânula que permite a sucção do tecido mamário. Aqui mostra a agulhinha, né, aquele desenho que a gente viu ali primeiro, o tecido mamário lesionado, né, sendo bem próximo aqui do buraquinho da agulha. A agulha faz uma sucção ali, esse buraquinho da agulha se fecha e um pedacinho da lesão fica lá dentro. Durante o procedimento, a sonda permanece no mesmo local até a retirada de quantidade suficiente de material, que é colocado em um frasco e encaminhado ao laboratório. Ou seja, nesse procedimento não fica aquele entra e sai de agulha, né? A agulha fica lá o tempo todo e, conforme ela vai abrindo e fechando aquela janelinha, vai fazendo retiradas ali de pedacinhos da lesão. Antes da retirada da sonda, pode ser colocado um clipe marcador de titânio que servirá de guia para uma eventual intervenção cirúrgica ou simplesmente para orientar os futuros controles mamográficos. Então, é bastante comum, esse aqui é o procedimento feito pela estereotaxia, né, aquele equipamento que nós vimos lá no início. É bastante comum a gente fazer mamografia e na imagem você vê um clipezinho de metal na mama da paciente. Aí você pergunta, você fez algum procedimento anterior? Ela vai falar, sim, eu fiz uma biópsia, e eles colocaram esse clipezinho para demarcar o local. Por quê? Então, esse equipamentozinho aqui, ele se diferencia dos outros, né, esse procedimento se diferencia dos outros, porque ele deixa esse clipezinho de titânio lá dentro. Titânio, né, não vai causar dano nenhum ao tecido mamário da paciente, e sempre ele vai aparecer, sempre que se fizer uma imagem mamográfica daquela paciente, aquele titâniozinho vai aparecer, mostrando que ali foi realizado um procedimento. Então, não vai mais causar aquela dúvida, né? O médico vai olhar aquela cicatriz, se não tem o titânio, ele fica na dúvida se aquilo é uma cicatriz de procedimento ou se é uma lesão se formando na mama da paciente. E como vai ter esse clipezinho, não vai ter mais essa dúvida, tá? Então, a diferença desse procedimento é essa daí. Aqui, o procedimento sendo realizado, guiado por ultrassonografia. E aqui, o mesmo procedimento sendo guiado por imagem de ressonância magnética. Vantagens: melhor capacidade do estudo de microcalcificações, de densidades assimétricas e de distorções da mama, somente caracterizadas pela mamografia e com elevado índice de erro no core biópsia. Inserção única da agulha com um único disparo, então não fica aquele entra e sai de agulha, né, causando mais dor à paciente. E a colocação do clipe metálico, né, como eu falei antes. Obtenção de fragmentos contíguos com maiores dimensões da lesão, resultando em menor número de resultados. Ou seja, a agulha tem um calibre mais grosso, né, do que o core biópsia. Então, o fragmento que foi retirado vai ser maior, tá? Vai ser pedacinhos maiores e mais compridinhos. E para um estudo, né, pode ser melhor aproveitado aí todo esse material. Embora o objetivo da mamotomia seja o diagnóstico, em parte dos casos consegue-se a retirada total da lesão, porém isso não é necessário para que se obtenha o diagnóstico. Então, dependendo do tamanho da lesão, eles já conseguem retirar a lesão inteira nessa mamotomia, porque o calibre dessa agulha é bem grosso, tá? Aqui mostrando, né, nas imagens de cima, está mostrando outros procedimentos, né, o procedimento cirúrgico, o procedimento mais invasivo, que precisou fazer ali uma retirada de partes maiores da mama, e a mama fica mais, com mais cicatrizes, né. E embaixo está mostrando esse procedimento, né, essa biópsia aí com mamotomia.
e é retirada a lesão quase total e a paciente ficou sem cicatriz, tá? Porque foi feita uma pequena incisão e com o tempo, aqui ó, 10 dias depois a cicatriz já praticamente desapareceu. Então essa é uma das vantagens também. E por fim, nós temos a linfocintilografia mamária, que é também conhecido por biópsia de linfonodo sentinela seguido de cirurgia. Essa linfocintilografia mamária já é um procedimento cirúrgico, né, um procedimento mais invasivo e que vai ser realizado em mulheres já diagnosticadas com câncer, tá? Já foi feito lá, né, anteriormente, diversos procedimentos, foi feita uma mamografia, foi feito já alguma biópsia, né, para estudar o caso, e já foi constatado que aquela paciente tem um câncer. Então, essa paciente já é um caso cirúrgico. Os médicos podem optar pela linfocintilografia mamária, porque é um procedimento cirúrgico que vai causar menos danos à paciente, tá? Vai ser uma cirurgia menos invasiva do que uma cirurgia normal de retirada total de mama, tá? Então, vamos ver como que é esse procedimento. É um procedimento, né, como o nome diz, né, linfocintilografia, lembra o quê? Medicina nuclear, né? Então, é um procedimento realizado em medicina nuclear. O que é esse procedimento? Linfocintilografia mamária, também chamada de biópsia de linfonodo sentinela, é uma técnica que permite uma abordagem conservadora da axila, ou seja, sendo detectado o linfonodo sentinela, não será mais necessário fazer o esvaziamento axilar. É comum, né, em casos de câncer de mama, fazer a retirada da mama, ou a retirada, né, de grande parte da mama e o esvaziamento axilar. Eles retiram toda a cadeia de linfonodos que tem na região da axila, para que não haja um retorno daquele câncer. Tá? No caso da linfocintilografia, já pode não precisar fazer essa retirada da cadeia linfática ali. Isso vai prejudicar menos a paciente posteriormente, tá? Linfonodo sentinela, o que é? É o primeiro linfonodo a receber células malignas oriundas de um tumor. Essa imagem aqui mostra a mama, né, com uma lesão aqui, tumor, né, essa bolinha preta aqui sendo apontada é o tumor, já foi constatado que é um tumor maligno, é um câncer. Aqui a gente está vendo todos os vasos sanguíneos, né, e a cadeia de linfonodos ali, né, todo o sistema linfático e a cadeia de linfonodos. Tem os linfonodos da parte interna da mama, tem a cadeia de linfonodos axilares aqui, na região da axila. As bolinhas brancas, né, que vocês veem ali nos vasos sanguíneos, são os linfonodos, tá? Esse primeiro linfonodo, né, o que está mais próximo da lesão, é o linfonodo sentinela, tá? É o primeiro linfonodo que vai receber as células cancerígenas, porque eles estão nos vasos sanguíneos, né? Então, a célula cancerígena já está enviando, né? O câncer ali, o tumor já está enviando célula cancerígena para toda a rede sanguínea. E os linfonodos mais próximos daquele tumor são os chamados de linfonodo sentinela, porque são os primeiros a receberem e a enviarem para todo o resto da cadeia, certo? Iniciando esse procedimento, né? Como que tudo isso é realizado? É um procedimento bastante longo, tá? E bastante interessante também. É uma linfocintilografia, então o procedimento é realizado em um serviço de medicina nuclear, tá? Naquele equipamento de medicina nuclear chamado gama-câmara ou câmara-gama, tá? O radiofármaco, também chamado de traçador, o radiotraçador é injetado no paciente. Eu não sei se vocês já tiveram aulas de medicina nuclear, né? Na medicina nuclear, o procedimento acontece diferente, né, dos procedimentos
a máquina, né, é diferente de todas as máquinas que a gente conhece de imagem. A máquina não emite radiação, a radiação é injetada no paciente, né, em forma de radiofármaco, e o paciente que fica emitindo radiação que vai ser captado por essa máquina, que é a gama câmara, e enviado para um computador em forma de imagem, certo? Existem diversos tipos de radiofármacos disponíveis que são úteis para estudar diferentes partes do corpo. No caso da mama, o radiofármaco utilizado é o Dextran, marcado com Tecnécio, né? Então, o fármaco é o Dextran, Tecnécio é o elemento radioativo que vai ser juntado aí a esse Dextran. E isso vai ser produzido, né, pelo IPEM. Aqui, né, do lado, essa imagem que vocês estão vendo, é um gerador de Tecnécio, né, o IPEM produz esse elemento, né, esse radiofármaco, e envia para os serviços de medicina nuclear em vidrinhos, né, em forma de medicações mesmo e tal, e isso vai eles chamam, né, de capelinhas, tal, ele já vai protegido, porque é um elemento que já está emitindo radiação, ele tem que ir protegido por chumbo, tá? Esse balde azul aqui, né, dependendo do tamanho do serviço, ele vai nesse elemento grande, aqui nesse balde grande, e os físicos, né, do serviço vão retirando e preparando para cada paciente, né? Se é um serviço pequeno, vai em cápsulazinhas menores, mas envoltos em chumbo para que não extravase a irradiação. É um elemento radioativo, então todo cuidado, né, em medicina nuclear é muito grande, porque se trabalha o tempo todo com elementos radioativos, com fontes radioativas, né, e não com máquinas que emitem radiação. Então, aqui é uma imagem de mama, né, que é realizado no equipamento de medicina nuclear, na câmara gama, uma imagem de tórax de frente e de perfil. Nessa imagem de tórax já se visualiza a mama com a lesão, porque anteriormente a essa imagem foi injetado na paciente, né, aquele radiofármaco, né, o radiofármaco, ele vai direto, né, para a área atingida, né, para a área que já tem células cancerígenas, e a imagem fica dessa forma, a imagem é tingida, né, a lesão é tingida, e na imagem aparece assim, tá? A lesão já toda cheia do contraste, né, do elemento radioativo que você injetou no paciente. São realizadas projeções na pele, marcadas a caneta, na localização do tumor, nas posições anterior e lateral. Ou seja, você, lá no Serviço de Medicina Nuclear, né, o profissional da imagem, realizou essas imagens aí. O médico nuclear, ou o médico que está acompanhando ali o paciente, faz as marcações, olhando para aquela imagem, ele já faz as marcações na pele da paciente com caneta, onde vai ser feita a incisão, tá? No momento da cirurgia. O médico nuclear realiza a injeção da substância radioativa, se guiando pelas marcações, que vai direto ali para o tumor. Em seguida, realiza-se uma imagem imediata e imagens a cada 1 hora, até que se identifique o linfonodo sentinela. Desculpa. Então, essa imagem foi... esse paciente vai ficar, né, ali aguardando, né, para que toda hora você chama e faz uma imagem até que você tenha certeza que aquele elemento radioativo já atingiu o linfonodo sentinela. E quando ele atinge, vai aparecer dessa forma aqui, né, como um brilho intenso, tá, na imagem. A imagem de medicina nuclear é um pouco diferente, né, das imagens que a gente está acostumado a ver de raio-x ou de tomografia. Quando se percebe ali que o linfonodo sentinela foi atingido, né, pelo radiofármaco, aí a paciente já está preparada, né, para cirurgia. Aqui, ó, está mostrando imagens a cada 1 hora, né? Primeiro foi foi injetado, né, aquele radiofármaco na paciente, e esse radiofármaco vai ser enviado ali pela corrente sanguínea até chegar no local do tumor.
e a gente vai fazendo as imagens e demarcando o horário lá, o tempo, né? Foi feita imagem, a primeira imagem, depois de 1 hora mais uma imagem, o tumor ainda não está ainda todo atingido, mais uma imagem, o tumor já está bem atingido, já está começando a chegar, né, lá no linfonodo sentinela, é sinal de que aquela região ali, né, o linfonodo, já próximo à axila, também já está acometido de células cancerígenas. Na última imagem já mostra, né, o tumor bem atingido, bem marcado, e o linfonodo sentinela também bem marcado, totalmente marcado pelo radiofármaco. Aqui, olha, em outras imagens, né, realizadas pelo equipamento da medicina nuclear, no caso aqui o SPECT-CT, que o SPECT-CT já é um equipamento que mostra a imagem da câmara gama, né, da medicina nuclear, com uma imagem de tomografia. Ele junta as duas imagens e a gente consegue ver no corte tomográfico esse brilho, né, que a medicina nuclear mostra para a gente, tá? Esse brilho, né, que a gente vê na imagem de medicina nuclear, que é essa primeira imagem que você está vendo, o paciente, quase o corpo inteiro, né, do paciente, e algumas regiões com maior brilho, no caso aqui desse paciente de mama, né, a gente vê a mama da paciente bem brilhosa, né, uma região bem cheia ali do radiofármaco, e no ladinho, onde tem uma seta mostrando, né, uma bolinha com um brilho, é um linfonodo sentinela já brilhando também, ou seja, já mostrando que ali já tem célula cancerígena, tá? Porque o radiofármaco, ele vai seguindo, né? Ele vai fazer, ele vai tingir ou dar um brilho maior onde tem célula cancerígena. A marcação com esse radioisótopo pode ser realizada tanto no dia anterior quanto no mesmo dia do ato cirúrgico, dependendo do horário previsto para a cirurgia. Não pode ser realizado muito antes, porque senão, como ele está na cadeia, né, nos vasos sanguíneos lá, ele vai embora, né, o radiofármaco acaba indo embora e perdendo-se ali depois a marcação. Então tem que ser, se for realizado de tardezinha e a cirurgia no outro dia de manhã, ainda dá tempo, tá? Realizadas as imagens, a paciente é liberada da sala de exames de medicina nuclear e já será preparada para o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico conta com uma equipe multidisciplinar. Então, nessa cirurgia de biópsia do linfonodo sentinela, a gente tem um anestesista, tem o cirurgião ou mastologista, né, que vai fazer a cirurgia da mama, tem o médico nuclear, que vai fazer um procedimento durante a cirurgia, tem patologista que vai fazer ali, pegar a parte retirada, né, a lesão retirada e vai fazer a biópsia na mesma hora da cirurgia, antes de fechar a paciente. Tem nós, né, profissional da imagem, fazendo imagens ali quando solicitado, e tem a enfermagem, tá? Então, é uma equipe bem grande para esse procedimento. Por isso que os procedimentos em medicina nuclear, às vezes, são caríssimos, né, e quase nunca é solicitado, por ser um procedimento muito caro, principalmente, né, a rede SUS não costuma solicitar, só mesmo em casos mais graves. No início do procedimento, o médico nuclear injeta o corante azul no nódulo. Esse corante azul, né, que é chamado de corante azul patente, ele vai atingir o nódulo para que na hora que o médico cirurgião, né, faz ali o corte, faz aquela incisão, ele já visualiza logo de cara, né, aquela bolinha azul. Aquela bola azul é todo o nódulo que precisa ser retirado, tá? Isso serve para rastrear nódulos e linfonodos afetados, porque esse corante azul patente, ele também é como se ele rastreasse os nódulos, né? Onde tem nódulo, ele vai atingir com maior intensidade. Porém, né, esse corante azul, ele tem causado, né, muito processo de alergia às pacientes. Então, não está sendo tão utilizado como era antes por causa das alergias, tá? Tem causado bastante alergia.
Então, aqui está mostrando a injeção do corante azul patente no nódulo. Esse corante já está sendo, ele entra nos vasos sanguíneos, né, e já é encaminhado, já é direcionado às células cancerígenas, ao nódulo, e tinge de imediato esse nódulo, tá? Aí, nesse procedimento, é utilizado um equipamentozinho chamado Gamma Probe. Esse Gamma Probe é uma sonda de detecção de radiação que mostra com precisão onde há atividade do radiofármaco injetado, ou seja, foi injetado um radiofármaco anteriormente, né, pelo Serviço de Medicina Nuclear. Esse radiofármaco está lá, está em atividade, né, então aquela paciente está emitindo ali um pouquinho de radiação. Essa gama probe é como se fosse uma sondinha, né? Quando ela é colocada ali próximo ao local do nódulo, ela vai fazendo um barulhinho, pipi, 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 mostrando que ali tem radiação. Se ali tem radiação, significa que o nódulo está ali naquele local, tá? Então, eles utilizam o gama probe para orientar o médico aonde o médico vai fazer ali a remoção, onde ele vai fazer o corte para retirada do linfonodo e do nódulo, no caso. Esse aqui, olha, é o equipamento de Dermaprobe, tá? Ele é uma maquininha, ele tem essa, como se fosse uma sondinha mesmo, né, que em contato com a paciente vai mostrando aqui, os números vão subindo, né, aqui tá no 23. Deixa eu ver se tem uma imagem onde ele está em procedimento. Nessa aqui, ó, na primeira imagem, vocês estão vendo que está marcando 23, porque ele não está próximo de nenhum local com radiação. Nessa imagem, ele já está num procedimento cirúrgico, está marcando ali, ó, 2.225. Então, ele já mostrou que tem bastante radiação naquele local e o médico já abriu ali e já está fazendo a retirada do nódulo, tá? E aqui embaixo já mostra o nódulo, aqui no caso o linfonodo, né? Porque a gente vê que ele está bem aqui na axila da paciente, já mostra aqui o linfonodo sentinela que ele retirou. Aqui, ó, mais um procedimento, está mostrando aqui, tá vendo? Na segunda imagem, na primeira imagem mostra a sonda colocada ali na mama da paciente, a segunda imagem mostra que está marcando 5.062, ou seja, um local com bastante radiação, isso quer dizer que o nódulo radioativo está ali, porque o radiofármaco que foi injetado na paciente está todo naquele nódulo. Na terceira imagem já mostra o médico retirando na região da axila, né, retirando ali uma grande parte, né, de linfonodos. E nessa quarta imagem mostra o nódulo com o corante azul patente, tá? Ele fica dessa forma, como ele se diferencia junto ali os demais, né, tecidos. Então, o médico já abriu, bate o olho e já vê que ele está ali, porque ele está todo tingidinho de azul ali, de roxinho. Mais uma imagem do procedimento, olha aqui, na segunda imagem a gente consegue ver em escurinho, né, que está todo tingido de azul patente, nessa imagem de baixo também, vocês estão vendo várias bolinhas azuis, significa que o nódulo da mama já enviou células cancerígenas para essa cadeia de linfonodos, e toda essa região aqui vai precisar ser retirada porque tem muitos linfonodos tingidos de azul, significa que já tem células cancerígenas ali também. Tá? Por isso que é chamado de esvaziamento axilar quando tem câncer de mama. Faz o esvaziamento da mama e faz o esvaziamento axilar também, retira todo o tecido aqui interno da axila. Geralmente, retira-se um ou dois linfonodos que serão imediatamente levados para estudo patológico. Então, lá atrás eu falei, né, que tem um patologista acompanhando a cirurgia. Por quê? Porque na hora que retira-se os linfonodos, ele na mesma hora pega aquele material, vai para o laboratório e faz a biópsia. E tem que sair o resultado na hora. Se a equipe já aguarda esse patologista voltar com o resultado, com a paciente ainda sem fechar. Se foi constatado que existe, que é maligno mesmo, que tem o câncer, que já atingiu aqueles 2 linfonodos, significa que eles precisam fazer esvaziamento, precisa retirar todo o restante
da cadeia de linfonodos. Se foi constatado que está negativo, então eles já fecham a paciente, encerra o procedimento, não precisa fazer esvaziamento axilar. As vantagens desse procedimento, né, de biópsia de linfonodo sentinela, quais são? Menor tempo de cirurgia, porque quando não se faz essa biópsia de linfonodo sentinela, quando não se faz esse procedimento em medicina nuclear, o paciente vai para a cirurgia, já faz a retirada da mama e já faz o esvaziamento axilar. É um procedimento maior, né, mais demorado, uma cirurgia grande. Menor número de linfonodos para exame patológico. Tirou só dois, né, um ou dois linfonodos, porque são os que são tingidos ali pelo material. Então, não precisou ir muito material para o laboratório. Então, é claro que o resultado vai ser mais rápido. Diminui o tempo de internação, porque a cirurgia é menor, e não há necessidade de dreno, de terapia preventiva ou corretiva, de disfunção de membros superiores ou membros inferiores. Não sei se vocês já viram pacientes, mulheres, né, que passaram por retirada de mama e esvaziamento de axila, que fica com o braço bem grossão, bem gordo, ou a perna do lado que foi retirado bem grossa, bem gorda. Por quê? Porque como não está tendo mais drenagem, né, retirou todos os linfonodos daquela região, a região fica sem drenagem e fica acumulando líquido naquela região. O braço fica bem grandão, periodicamente aquela mulher tem que passar por uma drenagem só naquele braço, ou por uma cirurgia para retirada de líquido. Então, é uma coisa que acaba causando, né, um transtorno muito maior quando tem esvaziamento axilar. E é isso, gente. Até aqui termina aqui os exames, né, invasivos que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham conseguido, né, captar alguma coisa. Acho que vai ficar gravado, né? Vocês vão conseguir visualizar depois, tirar mais dúvidas. E se tiver dúvida também agora, que alguém queira perguntar, estamos aí. Professora, surgiu algumas perguntas aqui durante a palestra. A gente vai conseguir fazer todas, mas duas aqui eu consigo, pelo menos, fazer nesse momento. A primeira delas é a seguinte: os radiofármacos são atraídos até o tumor por conta do alto fluxo sanguíneo que irriga o tumor? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quanto tempo o Está paciente muito pode baixo. ficar Desculpa, eu liberado não ouvi. Peraí. após... Oi? A primeira a senhora entendeu? Não, repete, por favor. Os radiofármacos retirados, Os ingeridos. radiofármacos são atraídos até o tumor por conta do alto fluxo sanguíneo que irriga o tumor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quanto tempo o paciente pode ficar liberado liberando radiação no procedimento de mama? São duas perguntas, então. Uma falando sobre os radiofármacos, se é por conta do fluxo sanguíneo que eles são atraídos até o tumor, e a segunda sobre o tempo de radiação após o procedimento de mama. Sim. Então, o radiofármaco, ele funciona da seguinte forma. O radiofármaco, ele é uma mistura, né, de um composto radioativo com um fármaco, né, uma medicação. E cada tipo de radiofármaco, ele se adapta melhor a uma região do corpo, a um órgão do corpo. No caso da mama, né, como eu falei, é o Tecnes com Dextran. No caso de tireoide, é um outro tipo de radiofármaco e tal. Então, o radiofármaco, ele vai na corrente sanguínea, assim, e ele é sugado, né, por aquele tumor. Ele combina melhor com aquele tumor, então ele vai direto onde tem o tumor, tá? E vai pela corrente sanguínea, sim. Então, por exemplo, eu injetei o Dextran com Tecnes no paciente que tem um tumor de tireoide, não vai acontecer nada, tá? Porque a tireoide, ela não suga, ela não chama aquele tipo de radiofármaco que eu injetei, aquele radiofármaco é para mama, tá? Então, é assim que funciona, né? O radiofármaco, ele é de acordo com o tipo de tumor, com o local daquele tumor, e ele é guiado, sim, pela corrente sanguínea, tá? Agora, a quantidade, né, de radiofármaco que foi injetado naquela paciente, e que é o que vai indicar o quanto tempo aquela paciente vai ficar emitindo radiação. Emitindo a radiação, mas emitindo uma radiação baixinha, tá, gente? Não é que aquela pessoa está totalmente radioativa, ninguém chega perto e tal.
Então, uma radiação baixa que ela está emitindo, sim. Os cuidados, né, que se tem é que, por exemplo, quando a paciente é liberada, enquanto aquele radiofármaco estiver em atividade, é importante que ela não se amamenta, né, que ela não dê mamar à criança, ou que não coma com os mesmos talheres e com o mesmo copo das outras pessoas da casa, né, por alguns dias, até eliminar aquela atividade daquele radiofármaco. Mas é uma coisa assim, é rápida, 2, 3 dias, né, geralmente 72 horas já começa já tem o decaimento e já começa a não causar mais risco, mais perigo nenhum. Então, a quantidade de radiofármaco vai ser ditada pelo médico junto com o físico do serviço de medicina nuclear. Para cada tamanho de nódulo, é uma quantidade de radiofármaco, vai depender da idade da paciente, vai depender do tipo de câncer, vai depender do estado, né, em geral, que aquela paciente apresenta. Então, a paciente já está muito debilitada, a gente não pode injetar uma quantidade muito grande ali de radiofármaco e pode debilitar mais ainda a paciente. Então, vai depender muito de cada caso a quantidade de radiofármaco e o tempo que aquela paciente vai ficar emitindo radiação, porque o tempo vai ser de acordo com a quantidade, né, de radiofármaco injetado. Respondi? Maravilha, professora Carmen. Nós agradecemos a sua participação conosco. Nós desejamos aí muito sucesso para você e parabéns aí por ter trazido de forma tão clara esses procedimentos aí que são muito úteis e são necessários para o diagnóstico do câncer de mama. Então, eu te agradeço, tá? Agradeço também a você que participou conosco até agora, até esse momento. Nós temos aí mais uma palestra hoje à noite, às 20 horas. A gente aguarda vocês também conosco e damos sequência, então, à nossa semana especial sobre Outubro Rosa. Professora Carmen, muito obrigado e a gente sempre Eu conta que com a sua agradeço. disposição. Até mais, viu, Muito gente? obrigado e eu que agradeço. Boa sorte para todo mundo. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.